Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Mas eu queria falar nessa manhã sobre esgotamento espiritual. Diga, esgotamento espiritual. O texto é Salmo 102. Davi passava por uma situação na sua vida, uma situação assim, difícil. Ele tem algumas expressões aqui no Salmo de 102, né? É alguém que estava passando por uma dificuldade na sua vida, né? O verso primeiro a seguir diz: Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto. No dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Versículo 3, ao primeiro sintoma: porque os meus dias se consomem como fumaça. O tempo passa, você nem percebe. Não faz, muitas vezes não pôde fazer nada. Os ossos ardem como lenha. O corpo tá queimando. O corpo está queimando, né? Que mais? O meu coração está ferido e seco. Puxa, eu venho para a igreja, não sinto mais nada, estou seco espiritualmente. Como a erva, até que esqueço de comer meu pão, nem come. Você jantou? Esqueci. Você almoçou? Esqueci. Eu não estou tão legal que eu até esqueço de comer. Já os meus ossos se apegam à minha pele. Em virtude do meu gemer doloroso, sou semelhante ao pelicano no deserto, porque o pelicano gosta do mar, não do deserto. Né? Ou sou como mocho nas solidões, velo, eu sou como o pardal solitário no telhado. Imagine pardal solitário, ele não canta, ele não fica com o amigo dele, com a namorada do... Sabe que os pardais, é muito difícil ele andar sozinho, ele sempre anda com mais gente, né? Outros pardaizinhos, né? O Salmo 86 fala que até o pardal encontrou lugar na casa do Senhor, né? Fala que a igreja é um lugar de abrigo, e o salmista está falando assim, que eu estou parecendo aquele pardal solitário lá no telhado, que não canta, faz nada, fica lá. Os meus inimigos me afrontam todo dia, os que contra mim se enfurecem, me amaldiçoam, pois eu tenho comido cinza com pão, misericórdia, misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira, da tua indignação, pois me levantaste e me arremetaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva eu vou secando. Então, quando você lê isso aqui, você fala: meu Deus, Davi passava por uma situação muito difícil. A gente viu aí que afetou a alimentação dele, afetou a saúde dele, né? Algumas coisas aqui eu penso que são até algumas enfermidades psicossomáticas, né? Porque coisas emocionais que estavam somatizando no corpo dele, ele sentindo os ossos doendo, sentindo o coração dele, e, enfim, a vida vai passando, ele não vai percebendo, vai acontecendo um monte de coisa. E essa expressão esgotamento talvez não é tão conhecida no meio evangélico, talvez é conhecida outros termos, mas existe uma questão de esgotamento, diga assim, esgotamento, né? E esse termo não é novo, esse termo é antigo, né? Mas por que vem esse esgotamento? Por que às vezes você fica esgotado espiritualmente, né? Quais são alguns sintomas que nós já lemos aqui, né? Por que eu estou esgotado, né? Quando a gente morava no sítio, né? Muito lembrar, né? E às vezes meu pai, meu avô, meu tio, ele dizia assim que precisava esgotar o poço d'água. A gente tinha, não era um poço artesiano, era um poço caipira. Poço caipira é aquele que cava grandão, põe tijolo lá embaixo, é o poço d'água
que por muitos anos esse era o poço que todo mundo bebia água. Muitas chácaras tem, né? Aí você desce o balde, né? E tem aquele... Você lembra? Sarilho, né? Né? Quanta gente quer buscar água no poço, né? Até Jesus, a mulher samaritana foi lá em João capítulo 6, não era poço artesiano não, irmão. Lá não era poço artesiano não, lá era balde mesmo. E ela falou assim para Jesus, o poço aqui é fundo, viu? O poço aqui é fundo. E às vezes ali precisava esgotar o poço. E aí às vezes a gente, era uma luta, viu, irmão? Pegava, eu era muito pequeno, mas pegava-se o balde e jogava água, e pegava e jogava água, e descia o balde, e era dia inteirinho para esgotar o poço. Uma pessoa que está esgotada, é mais ou menos assim, esgotou a saúde, esgotou a energia, esgotou a vitalidade, sabe? E aí a gente precisa começar, né? E é interessante que o esgotamento, ele parece muito com estresse, no seu estado mais profundo, mas o que eu quero falar para vocês é algo espiritual, meus irmãos. Tem pessoas que ficam esgotadas espiritualmente, né? E isso tem muito a ver, né? E eu queria falar um pouquinho sobre um personagem que está lá em 1 Reis capítulo 17, né? Você puder abrir, por favor, lá em 1 Reis capítulo 17, o Davi, amém? Desculpa, é o Elias. Primeiro Reis 17. A gente conhece bem a história do rei Elias, do profeta Elias. O profeta Elias, ele inicia no capítulo 17, a história dele. E ele termina lá em 2 Reis capítulo 2, versículo 11, quando ele é levado ao céu. A gente vê aqui na palavra, deixa eu explicar para vocês, que aqui no capítulo 17 de 1 Reis, ele estava a 1000 por hora. Ele estava a 1000 por hora. Eu vou apenas comentar, eu não vou ler. Aqui no capítulo 17, ele estava a 1000 por hora, por quê? Porque na realidade, ele trouxe palavras proféticas para o rei. E ele profetizou uma seca. E Deus deu uma palavra para ele e falou assim: agora você já profetizou, vai lá no riacho de Querite, e ali bebe a água do rio, e os corvos vão se sustentar. E ele foi e fez exatamente. Não sei se você faria, né, ficar lá em casa esperando o corvo trazer as coisas, né? Eu não faria não, né? Mas tudo bem, né? Mas ele ficou naquela fé, que Deus ia sustentar ele em nome do Senhor Jesus. Eu lembro muito bem de uma família conhecida, amiga minha, que estavam passando uma certa dificuldade, e um certo dia no almoço, a irmã foi fazer a comida e não tinha nada para comer. Mas mesmo assim ela arrumou a mesa, e aí sentou o marido, sentou ela, sentou as 3 crianças, que é 2 meninos e uma menina. Ela falou assim: vamos orar e vamos agradecer a Deus pelo alimento. E aí a menina falou assim: mãe, não tem nada aqui, vamos orar, agradecer. Não, nós vamos orar, e Deus mandou conhece a família. E eles oraram, agradeceram, e passou um minuto, passou meia hora, passou 1 hora, e a família lá na mesa orou, agradeceu. Isso é a fé dela, a experiência dela. Isso aqui não é regra de fé. O pastor Braz falou lá que é só a gente orar se ela entrar na mesa lá, que o corvo vai levar a comida lá, né? Meu irmão, é a experiência da missionária. Conheci, passou umas 2 horas. Nisso, uma pessoa estava no mercado fazendo compra,
Estava no mercado fazendo compra, depois de umas 2 horas da oração da família na mesa, né? Um irmão fazendo compra, e Deus falou para ele assim: faz uma compra e leva lá, mas leva coisa boa, porque tem criança, leva danoninho, leva bolacha da traquina, leva das coisas boas, porque é a família lá. Porque às vezes, irmão, a gente vai levar as coisas para os outros, a gente vai lá e compra daquela bolacha pior que tem, da Paraty, né? Se tiver bolacha Fusca, a gente compra também, né? Tem Paraty, tem Fusca, tem bolacha Brasília, né? A gente vai e vai escolher o... Misericórdia, né, irmãos? A Jesus falou assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, a gente às vezes quer levar as coisas para os outros que nem o Morphe come, né? Verdade, que tão duro que ele é, né? Então a gente tem que aprender a amar o próximo como a ti mesmo, né? A minha esposa ganhou um panetone trufado, e tem um irmãozinho aqui da igreja aqui que gosta de panetone trufado, e ela repartiu. Está ali, um panetone daqueles bom, aquele que tem lá da Cacau Show, né? E ela gosta tanto, mas ela sabe que tem um irmãozinho que gosta também. Ela falou: bem, se eu ficar com tudo esse panetone aqui, eu vou comer ele tudo aqui, né? Então já pega, já leva, já abençoa o irmão lá também. Amém, meus irmãos? Eu lembro que eu cheguei agora da casa da minha mãe e não tinha ganhado um panetone. De repente começou a aparecer panetone lá em casa. Meu irmão, tudo aquilo que você semeia, você colhe. Amém, meus irmãos? Tudo aquilo. E eu sei que esse irmão fez a compra, né? E Deus chegou lá, e já fazia umas 3 horas que a família estava na mesa, esperando Deus mandar a provisão do céu. E aí chegou aquele irmão, bateu palma, e falou: eu vim trazer, Deus mandou. Ela falou: está vendo, filho? Nós oramos, nós agradecemos, Deus mandou a provisão. Amém, meus irmãos? Então Elias estava aqui bombando. Aí no capítulo 17, o versículo 8, eu queria que você acompanhasse comigo a palavra, esse versículo 8, e veio novamente a palavra do Senhor a Elias, dizendo assim: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. Espera aí. Interessante, a mulher, Deus já tinha ordenado uma mulher para sustentar o profeta, e ela nem sabia. Mas aonde veio essa palavra, essa ordenança? Fala assim para o seu irmão: essa ordenança foi liberada no reino do Espírito. Deus liberou uma palavra, falou assim: olha, eu já ordenei alguém para suprir a sua necessidade. Amém, meus irmãos? Deus já falou para a viúva no versículo 8. Eu gosto muito quando o Luciano Subirá ministra isso aqui. Já vi ele muitas vezes, já ministrou para mim. E ele falou: eu já liberei uma palavra. Eu já liberei uma viúva. E essa viúva vai se sustentar. Só que quando ele chega na casa da viúva, a mulher está morrendo de fome. É as loucuras de Deus, irmão. Amém? Loucura de Deus. Arrumar alguém que tem menos do que nós para sustentar a gente. Arrumar uma viúva morrendo de fome para sustentar um profeta fortão. Fala para o seu irmão: é assim que Deus faz, irmão. Você tem que aprender que é assim que Deus faz. Bem, a gente estava voltando agora no interior, e nós paramos lá no Castelão, em São Carlos. A minha esposa estava no banheiro, e eu sentei com o Jota. Se você já foi lá, tem umas mesinhas assim no vidro, não sei se você já voltou, muito legal, na Austin Luiz. E eu falei para ele assim: há 20 anos atrás eu estava aqui, eu estava com um passe, voltando de Cometa, da casa da minha mãe. Lembra do passe? Ele marronzinho. E eu tinha uma moeda de 50 centavos, só, né? Não levei muito, o que tinha acabou, né? E eu falei: bom, o ônibus parou, falei: bom, dá pelo menos para mim tomar um café aqui, né? E assim, aí você pega ainda, você olha a moeda,
Você vai lá, você olha na tabela, você olha a moeda, né? Você vai lá, você olha na tabela, você olha a moeda, né? Fala assim, é isso mesmo. Aí eu olho o outro lado, o passe está lá, está dentro da carteira. Falou, bom, é esse aqui mesmo, né? O senhor vai querer? Eu falei, não, quero um café. Não quero um café, né? Aí nisso chega uma pessoa do meu lado assim. Oi, tudo bem? Tá vindo aonde? Eu falei, estou vindo de Rio Preto, tal. Está indo para Campinas, tal. Você não vai comer nada? Eu falei, não estou com vontade não, né? Aí você viajando, digo, onde, irmão? 5 horas de viagem, à tarde, com fome, né? Não, tá tudo bem, né? Eu falei, não, pega aí um croissant, pega um negócio aí. Eu falei, não, tudo bem, esse café aqui tá bom. Ele falou, não, meu amigo, quero dizer para você que da cidade que eu venho, é uma honra pagar para as pessoas que viajam. Pode pegar as coisas que você quer aí, que eu vou pagar para você. Diga assim para o seu irmão, o seu corpo está chegando, meu irmão. Se prepara, amém, se prepara que vai vir. E ele vem de uma forma inusitada. E aquele dia eu comi croissant, bebi Coca-Cola. E ele falou, quer mais? Eu falei, quero mais, né? Glória a Deus. E sobrou 50 centavos ainda, irmão. Dê um aplauso ao Senhor, irmão, aleluia. Elias estava bombando, era corvo suprindo a necessidade dele. Agora é uma viúva, ele bate palma e a mulher vai e faz um bolo para ele, ele come aquele bolo. E se você, e ele liberou uma palavra, né? Versículo 16, versículo 15 e 16, né? Se quiser projetar, Érica. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e a sua casa por muitos dias. Diga, muitos dias. Lembra que ela não tinha nada, ela estava catando algo lá, para fazer um bolinho lá, porque realmente ela falou, a gente vai comer, vai morrer. Versículo 16, lê para a sua vida, para esse ano, lê para a sua casa, para a sua despensa, lá onde você guarda a compra. O versículo 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falou pelo ministério de Elias. A farinha não vai faltar da sua casa, o azeite não vai faltar da sua vida, não vai faltar. Essa é a primícia, é o primeiro domingo, a primeira ceia, é o primeiro dia de você profetizar. E assim como Eliseu um dia ficou hospedado na casa da sunamita, se você acompanhar o texto, você pode ver que Elias também pegou uma boquinha lá. O texto diz que ele já começou a morar na casa da mulher. Por quê? Presta atenção, um profeta de Deus lá, né? A presença dele, né? Deus começou a abençoar aquela casa pela palavra profética. Você acha que essa história aqui vai terminar bem, né? Você vai essa história, né? Versículo 17. Acompanhe aí. Você achou, amém? Depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e essa doença se agravou muito, até que nele não faltou fôlego algum. E ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Você veio a mim trazer à memória os meus pecados e matar meu filho? A virada desse ano falou de memória. Jeremias, no momento difícil, vai trazer a memória aquilo que vai ser. Às vezes tem pessoas que começam a vir para a igreja, às vezes algumas coisas precisam ser acertadas na vida da pessoa. Tem algumas coisas que precisam ser acertadas. E aí às vezes para a carga ser ajeitada, às vezes acontece algumas coisas, é normal. Não sei se vocês já viram o caminhão de boi. Boi não pode ser transportado deitado, ele machuca. Se tem boi deitado, o caminhoneiro para, e existe um ferrão que é ligado na força do caminhão, ele dá um choque no boi para o boi levantar. E aí ele fala assim, acertou a carga. Esse termo veio, acertar a carga,
quer pegar o boi que está sentado, que às vezes ele começa a cansar e ele senta. Ele não pode, ele tem que ser transportado em pé. Senão ele vai derrubando os outros, né? Porque tem um boi deitado, sabe aquela história que a gente fazia assim, derrubava o outro? É a mesma coisa. Então às vezes a carga na nossa vida é acertada. E ela falou assim: homem de Deus, veio trazer à memória os meus pecados? Veio trazer à memória as coisas que eu fiz? Não. Ele veio trazer cura. Ele veio trazer cura. E o texto fala que o menino foi curado. Então a gente vê aí que ele estava... E aí no capítulo 18, nós não vamos ver, é onde ele vai, ele enfrenta agora os profetas de Baal. Ele faz o desafio, que é chamado desafio, né? E aí, só que depois desse desafio, ele entra num processo no capítulo 19, chamado esgotamento espiritual. Diga, esgotamento espiritual. Interessante que o esgotamento espiritual, ele não acontece apenas nas pessoas que são os mais fortes na fé. Mas, desculpa, não somente as pessoas fracas na fé, mas acontece também até naquelas pessoas que são verdadeiros gigantes na fé. Porque uma série de feitos notáveis. Em nome de Jesus, agora ele entra num período de esgotamento. Um homem que até os corvos obedeciam ele, traziam. Um homem que mulheres que estavam morrendo de fome sustentava ele. O menino ficou doente, foi ressuscitado na casa. Ele confronta os piores profetas. Agora ele entra, agora a partir do capítulo 19, ele entra no período de esgotamento. E os próximos 60 dias dele, 60 dias, que foi um período que ele andou, depois que ele come, ele caminha mais 40 dias, e ele fica dentro daquela caverna. Esses próximos 60 dias foi dias sombrios na vida dele. É como o Davi falou, né? Que os meus ossos estão ardendo como lenha. Eu sou um pardal solitário no deserto. O Salmo 32, versículo 4 diz que o meu humor tornou-se sequidão de estio. Os meus olhos estão consumidos pela mágoa. O esgotamento muitas vezes acontece na vida quando a gente está muito no ativismo. Você está muito embalado. Você está muito... Sabe, você está a milhão por hora, e de repente acontece algo, isso aí vai, te desmotiva. E algumas coisas acontecem na nossa vida. Ele vinha uma sucessão de fatores, teve grande experiência, mas ele entra num período, e aí, você sabe que, como que é o símbolo da lombada na nossa legislação lá? Como é que é o símbolo da lombada? Vamos tentar lembrar. Ele é isso? Não é da placa da lombada? Não é assim? Hã? Correto? Cadê o Célio? O Idec. Assim, né? Isso, reto, assim, e tem uma lombada. Isso. A depressão. Correto? Se a lombada tem algo que está sobrando, a depressão é algo que está faltando. E aí, no coração daquele profeta de Deus começa a faltar algo. Isso é o esgotamento. Começa a faltar algo. Lembra que eu disse que quando a gente ia esgotar o poço, tirava-se água, e o poço ia baixando, para depois brotar águas novas da mina que lá dentro do poço? Quando bate algo na sua vida, porque está começando a faltar alguma coisa na sua vida. Por isso que você precisa se analisar, meu irmão. Você tem que analisar a sua vida espiritual. Você tem que começar a analisar as suas coisas. Porque se você está naquele período assim, ou se você está naquele período assim,
Amém, irmão? Quem está entendendo, diga amém. Olha para o seu irmão e fala assim: você está assim ou você está assim, irmão? Ativismo, sabe? Eu não estou falando atividades com Deus, fazer célula, discipulado, mas tem gente, irmãos, que muito. Ele tem eu não sei se é isso aí, mas ele tem SPA, ele tem síndrome de pensamento acelerado, ele é muito acelerado, ele não se desliga. Meu Deus, ele dorme falando de discípulo, sonha fazendo de célula, acorda pregando, o celular dele é falando de obra dia inteiro, de isso, aquilo, outro, né? Ele não se desliga. E nós temos que ser pessoa frutífera, mas o grande problema é o ativismo. Porque quando você olha para Elias, ele estava num ativismo muito grande, ele estava ele estava 1000 por hora. Meu irmão, eu penso uma coisa: nós temos que ser pessoas equilibradas, diga amém. Equilíbrio. Você não pode ser uma pessoa que não faz nada, mas também você não pode querer ser aquela pessoa que quer fazer tudo. Quer fazer tudo. Senão, qualquer um dos dois é ruim. Não, meus irmãos, ativismo é perigoso. Uma outra coisa é quando a gente começa a não repor as energias espirituais. Quando a gente faz, porque às vezes, meus irmãos, presta atenção, às vezes você quer fazer muita célula, você quer fazer muita visita, você quer orar muito pelas pessoas, mas você esquece de repor as energias, o seu lado pessoal, estou falando agora, que é negligencia a oração, negligencia a leitura da palavra, negligencia muitas vezes um louvor, uma consagração, quer dizer, quer dar muita água, mas esquece de repor aquelas energias. E isso acaba entrando sim no esgotamento. Porque aí você acaba frustrando, irmãos. Porque aí começa a querer vir retaliação para a sua vida, né? Começa a querer vir retaliação para a sua vida. E outras coisas mais, você tem que ficar bastante antenado em alguma dessas coisas, né? E agora, o melhor remédio de qualquer doença é tomar alguns medicamentos preventivos. Então, logicamente que você precisa tomar alguns medicamentos preventivos, né? Primeiro, não meça a sua espiritualidade pela das pessoas. Porque o irmão, às vezes, a célula dele está melhor, a sua está pequena, você já entra em crise. Meu irmão, não entra nesse caminho não, que esse caminho é escorregadio, né? Porque a pessoa consegue, a gente ouve, por exemplo, a oração, né? Eu ouvia, por exemplo, imagine para vocês, eu trabalhava na farmácia, no ano de 92, 93 e 94. 92, 93 e 94. E aquela época que foi lançada o movimento da fé, nessa época, em 92. E eu ouvia as pessoas pregando que não tomavam remédio. Eu ouvia aquilo. Imagina, eu trabalhei numa farmácia. E eu ouvi um pastor africano, e ele ministrando sobre cura, tal, que ele nunca mais tomou remédio na vida dele. E eu vi o missionário ministrando na televisão, que ele falou assim: quando eu ouvi a palavra, eu comecei a ler os livros do Kenneth Hagin também, o único remédio que eu tomei foi um antiácido para o meu estômago, eu nunca mais tomei remédio. Eu falei, se esse povo também não toma remédio, eu não vou tomar também, mas não é. E eu, naqueles 2 meses de farmácia, você vai achar engraçado, eu não tomei remédio. Mas também tinha 20 e poucos anos, né, irmão?
Agora já está nos 50, né? A carcaça vai... Tudo nessa vida passa, né? Salomão, depois de tudo que ele passou na vida, ele falou que tudo é vaidade, né? Ele dedicou um capítulo inteiro para falar da velhice. É o Eclesiastes capítulo 12. Ali ele fala, do Eclesiastes capítulo 12, ele fala da vista escurecendo. Ele fala dos valentes, das traves que caem, ele fala que os dentes vão caindo. Está lá em Eclesiastes capítulo 12. Ele fala que rompe o fio de prata e quebra o copo de ouro. Ele fala da vida, perto da fonte. E ele fala que veio o pó e o pó ele volta. Fala assim para o seu irmão, você vai ficar velho, irmão. Você vai ficar velho. O senhor já se brinca comigo aqui, que ele já está com 71 anos. A Bíblia fala que a vida do homem é 70, 80 anos. Enfado, ele falou que está fazendo hora extra, já 1 ano já. Se você está com mais de 70, você está fazendo hora extra já. Correto, seu Jaci? Está fazendo hora extra já. Está fazendo hora extra já. Não estou dizendo que você vai, mas você já está na hora extra já. Você já está no ganho já. Agora, se você já está no ganho, procura se cuidar. Não é qualquer coisa, meu irmão, que vai te derrubar. Um outro remédio que a gente tem que tomar cuidado, né? Não se apega muito ao legalismo. E acha que muito legalismo vai ser a sua tábua de salvação. Muita regra, muita coisa. Meu irmão, aprenda a viver na graça, porque senão você acaba se desgastando espiritualmente, você entra no esgotamento, porque às vezes as coisas não ocorrem. Se você é uma pessoa muito legalista, você vai aprender que as coisas não acontecem tudo como você pensa que vai ocorrer. Não vai. Você vai ver que as coisas vão acontecer diferente, porque isso é vida. Por exemplo, uma terceira coisa, não sai por aí nos embates contra o inimigo, não entra na guerra dos outros, meu irmão. Nós estávamos fazendo um mutirão lá na virada do ano, antes disso, e na semana fizeram uma macumba lá no caminho da igreja, lá, né? Alguém falou, você chutou a macumba? Eu falei, não era para mim. Poxa, era para mim. Tinha lá um velho barreiro, tinha lá umas pimenta vermelha, tinha um negócio lá de barro lá, eu esqueci, uma gamela, um negócio lá que coloca as coisas lá dentro, e uma farofa da boa lá, né? Melhor que a ioque. Tem gente que fica desesperado. Meu irmão, viva na graça, maior que está na sua vida, meu irmão. Maior que está na sua vida. Fica desesperado. Teve um dia um irmãozinho que chamou eu no WhatsApp, meia-noite. Pastor, como é que faz oração para desmanchar macumba? Oração para desmanchar macumba. Eu quase ensinei para ele, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Meu irmão, não entra na guerra dos outros. Meu Deus. Tá tendo uns problemas, eu vou sair jogando óleo para tudo quanto é lado. Meu irmão, cuida dos problemas da sua casa. Amém, meus irmãos? Cuida das coisas que estão acontecendo na sua vida. Vigia. Quando eu era pastor, tinha igreja aqui no bairro. Um dia fizeram macumba lá no quarto da igreja. Eu falei, não, essa aqui é minha. Minha não, né? Sei lá de quem que é lá, né? Aí nós oramos, fugimos, repreendemos. Aí sim, você lembra, né? Estava lá, né? Fizeram lá na porta da igreja, lá, né? Aí nós tomamos posição, falamos, não, aqui não, capiroto, né? Porque se fosse uma coisa boa,
ia falar assim, eu fiz uma boa cumba para a igreja, né? Mas como foi uma má cumba, então deve ser uma coisa ruim, né? Então eu já mando embora esse bicho daqui que não quero. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então não entra em guerra dos outros, você vai ficar esgotado. Muito ativismo, muita regra. E o último, para finalizar, que ele ceia. Meu irmão, aprenda a descansar espiritualmente. Amém? Olha, eu queria ler com vocês o Salmo 37. Se aquele salmo lá, o Davi estava baqueado com as coisas que estavam acontecendo, deixa eu ver se é 37. Ô Jesus, me ajuda aqui. Amém? Versículo 3. Salmo 37 é um salmo. Confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Diga confiança. O versículo 4. Deleita também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. A palavra deleite significa prazer. Tenha prazer na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Quando você tem prazer em Deus, Deus ele ainda te dá mimo. Deus te dá mimo. Ele vai falar assim, ó, eu vou ainda satisfazer o desejo do teu coração. Amém? Ele diz aqui, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que tudo ele fará. Olha que interessante os verbos: confiança, confia, deleita, entrega, e o versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Não se indigne, quer dizer, não fica indignado, não fica estressado por causa daquele que está prosperando em teu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Ah, mas o meu vizinho não vai nem na igreja e trocou o carro, eu não aceito. Irmão, a Bíblia falou assim, não fique indignado por causa daquele que prospera no teu caminho, seu carro está guardado. Amém, meus irmãos? Ah, não aceito meu vizinho pegar o fretado, não aceito, e eu aqui quer andar de carro velho, eu não, né? Meu Deus, está dizendo, não fique indignado por causa daquele que prospera em teu caminho. Amém, meus irmãos? Versículo 25 do mesmo capítulo, Davi está dizendo assim, eu fui moço e agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a descendência dele mendigar o pão. Amém? Está mendigando pão, meu irmão? O último remédio é o descanso merecido. Amém? Pastor ó, João Paulo. Amém. Glória a Deus. Ele comentou comigo um Twitter do Alessandro Vilas Boas, aquele que canta deixa queimar, né? Não, ele disse assim, todo mundo tira as férias, e o pastor? Ele faz uma pergunta, aí ele escreve no Twitter, o diabo não tira férias, por isso que a vida dele é um inferno, né? E é uma verdade, né? Por isso que a casa dele é um inferno, né? Você percebe que quando você não aprende a descansar no Senhor, você esgota,
muito ativismo, você fica desmotivado, parece que fica incrédulo, né? Tem alguns sintomas aqui que eu nem citei, mas, por exemplo, parece que a pessoa vai ficando incrédula, uma pessoa que está esgotada, parece que ela vai perdendo as convicções de que ela sempre teve, não, já passa a não acreditar mais, já passa, não, eu acho que o encontro não é tão tremendo assim, não, né? Porque eu acho que Deus me deu uma nova visão, Deus me deu um exatamente, né? Quando vai, já não tem mais interesse, né, pelas coisas do Senhor, sabe, que vai perdendo o entusiasmo, vai perdendo as coisas, irmão, isso aí é nada mais, nada menos que algo chamado-se esgotamento. Deus foi dentro daquela caverna, lá em Reis 19, e falou assim: meu filho, o que você faz aqui? Você sabe, Deus, é o seguinte, eu sou o melhor homem da terra, porque mataram os seus profetas, derribaram os teus altares, e só fiquei eu. Porque uma pessoa que está com um problema espiritual, ele acha que ele é a única Coca-Cola no deserto, né? E Deus falou: meu filho, sai dessa vida. Tem 7.000 que não se dobrou a Baal, não beijou o rosto dele, e são pessoas que serão levantadas. Sai dessa caverna, sai dessa vida. Louvor, sai daí, vem para cá, né? Sai dessa vida, né? Sai da caverna. Você vai ungir Eliseu no seu lugar, você vai ungir Jeú, essa Jezabel que liberou uma palavra que te amedrontou, Jeú vai matar o cachorro, vai comer a carne dela, amém? Essa afronta da sua vida vai cair por terra, meu irmão, em nome de Jesus. Mas se você decidiu ficar na caverna, meu irmão, a afronta vai continuar. Por isso que é começo de ano de você se levantar em nome de Jesus, é sair da caverninha, está lá, está lá na caverninha. Eu gosto de ver aqueles filmes que tem urso, né? Que ele está lá, às vezes está lá dentro da caverna, assim, aquele olhinho, de repente vê aquele olhão nele, assim, esse é o capiroto que está lá dentro da caverna também, né? Você vê lá, meu irmão, é posicionamento. Em nome de Jesus, você recebe essa palavra? Queria chamar os diáconos aqui, Lindomar e Solange, próximo aqui, por favor. A palavra do Senhor diz aqui, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Tá. Domar, ore pelo pão. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui, mais uma ceia recebendo do Senhor, Pai. Obrigado porque nós estamos aqui entregando a nossa primícia desse ano, mas sabemos que o Senhor se entregou como primícia pelas nossas vidas, e nós somos gratos, Pai, que ao receber desse pão, Pai, que representa o Teu corpo partido naquela cruz por nós, nós possamos ser alimentados verdadeiramente, e que todo esgotamento espiritual, todo cansaço, Pai, tudo aquilo, Pai, que tem vindo sobre a nossa vida espiritual, que muitas vezes está se manifestando no nosso físico, na nossa mente, na nossa alma, caia por terra. Que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor, Pai, pelo Teu corpo, Pai. Que todo esgotamento, todo cansaço, Pai, espiritual, emocional, Pai, e até físico caia por terra, porque nós estamos sendo alimentados do Senhor, Pai. Porque o Senhor é nosso pão, o Senhor é quem nos dá força e vigor para continuar caminhando nessa vida. E que cada um aqui, Pai, possa receber com uma consciência, Pai, entendendo que é o Senhor que está sendo entregue para nós, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz, no contexto da ceia, no versículo 30, ele fala assim: por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Talvez na época de Paulo tinha muita pessoa fraca na fé, muitas pessoas doentes na fé, e muitas pessoas que estavam dormindo.
Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Amém? Este é o meu corpo, disse Jesus, partido por vós, comei. João diz no seu evangelho: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu habitarei nele e ele em mim. Amém? Participe em nome do Senhor Jesus. Semelhantemente, depois de ceiar, Jesus ele toma um cálice. Ele toma um cálice, dizendo assim: esse cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Hoje nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus e a ressurreição dEle, em nome de Jesus. Senhor Deus, quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por esta oportunidade, ó Deus, de estar aqui, ó Deus, na primeira ceia do ano, ó Pai, podendo render graças ao Senhor, ó Pai, e o amor que o Senhor tem por nós, ó Pai. Senhor Deus, que o Teu sangue venha lavar a Tua igreja, Pai, que o Teu sangue venha justificar a Tua igreja, Pai, e que nós venhamos entender, Pai, o preço precioso que foi pago na cruz do Calvário, ó Pai, o amor que nos amou primeiro, ó Pai, o amor que nos conquistou, um amor que nos deu direção, ó Pai, porque nós andávamos enganados nesse mundo, Pai, e o Teu sangue abriu os nossos olhos, nossos ouvidos, ó Deus, para olhar para o Senhor e para ouvir a Tua palavra, Deus, que o Teu sangue venha sobre nós, ó Pai, e que nós como igreja, Pai, podemos entender e viver a cada dia, ó Deus, a cruz, o amor do Senhor por nós, ó Pai, que foi vertido, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser, Senhor Deus, nesse mundo, o perfume do Senhor, ó Pai, tendo testemunho, Pai, e tendo palavra profética, Pai, sobre a vida das pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos esse suco da uva ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por tão grande amor e pela graça que nos alcançou e que nos alcança todos os dias. E a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa esperança, e sabemos que o nosso socorro está no Senhor, e que nós como igreja temos os olhos voltados para o alto, que é do alto que vem o nosso socorro, é o Senhor que é a nossa fortaleza, é o nosso tesouro, é a nossa preciosidade que temos dentro de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. João diz na sua carta: filhinhos, não pequeis. Se alguém de vós pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Participe da Santa Ceia. Amém? Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!